Então, vamos lá, vamos começar, gente. A gente já começou, na verdade, né, Jefferson? Que toda essa acolhida faz parte do nosso trabalho, que é tão bom, né? A gente receber os abraços, sorriso, um boa noite, tão cheio de vida. Que seja bom dia, que seja boa tarde, né? Que seja nosso dia iluminado. Isso é muito importante. E essa sala, ela tem muita energia, muita fé, muita amizade, porque nós temos aí nós temos 3 anos e meio de trabalho, reunindo toda semana, todas as quintas, às 21h30. Então, está se formando realmente uma família fraternal. Então, a equipe do atendimento fraterno abraça a todos, tá? A todos mesmo, tanto encarnado como desencarnado, e que a gente possa trocar muita energia, porque é isto que nos fortalece. Nós estamos hoje no 132º encontro, e hoje o tema será Quando a Vida nos Pede Amor. Olha que tema poético, mas de grande profundidade. E com isso nós vamos ter aí um convidado muito especial, um carinho muito grande, né? O Jefferson Vasques. A maioria que já o conhece, que ele já esteve conosco em outros momentos, não é? E para isso nós vamos começar também a fazer uma prece. Assim a gente vai sintonizando melhor o plano espiritual, vamos abrindo os nossos corações, as nossas mentes, para as reflexões da noite, né? E eu vou pedir a Vera, que tem um carinho especial, né, Jefferson, que já te conhece lá de trás, de evangelização, para ela fazer a prece para nós. Pode ser, Vera? Sim. Então, nesse momento... Espera um minutinho, para todos fecharem o microfone, tá bom? Deixa só da Vera e do Jefferson aberto. Então, nesse momento que fechamos os nossos olhos, é nessa nossa atitude de fechar os olhos, possamos nos conectar com essa espiritualidade amorosa que está com todos nós, os nossos lares, e agradecer a eles que sempre nos acolhem. Vamos agradecer a Deus, Senhor da vida, pela nossa vida. Vamos até Jesus, nosso Mestre, essa luz que nos ilumina os caminhos, nos mostra a verdade e a vida. E vamos agradecer a Ele por todo esse amor que tem para com todos nós, que está sempre ao nosso lado, que confia em nós. E vamos também até Maria, Maria de Nazaré, que ela possa sempre enviar os seus anjos de luz aos nossos lares, para que possamos viver em paz e harmonia. Que ela seja nossa companheira, que seja aquela que segura as nossas mãos nos momentos mais difíceis e que também está com todos nós nos momentos mais felizes. Que esse encontro fraterno seja sempre de muito amor, de muito carinho entre todos nós, que possamos receber esse carinho da espiritualidade que nos abraça nesse momento. E o nosso abraço espiritual ao nosso querido Jefferson, que trará as reflexões da noite, que ele seja muito abençoado. Que a paz de Jesus esteja com todos nós, encarnados e desencarnados que aqui estão. Que assim seja, e graças a Deus. Assim seja. Que assim seja. Então, Rosana, você fala agora como é que funciona, minha querida? Não, pode já começar com você, falando quando a vida nos pede amor. Mas, desde já, muito obrigada por ter atendido o nosso pedido. Você já lembra, né? Aí meio corrido para você, mas você sempre consegue um tempinho para nós. Obrigada, viu? Com certeza. Rosana, minha querida, imagina, eu que agradeço a oportunidade, viu, de aqui estar junto a vocês, é sempre muito bom. Eu até falei para a Vera, né, vou separar mais uma data esse ano, se tiver ainda calendário para vocês, né, a gente separa, porque é sempre muito bom estar aqui nessa troca de energia,
nessa comunhão de pensamentos, falando de Jesus, à luz da doutrina espírita, dessas lições tão consoladoras. E vejam, o tema poético e filosófico foi inspirado pela a confrade amiga Rosana e dela para mim, que é quando a vida nos pede amor. Quando ela disse a mim assim, Jefferson, eu estou com uma ideia aqui, me veio um tema, quando a vida nos pede amor. E foi uma reflexão que certamente mandaram a ela, porque a nossa caminhada, a caminhada de todos nós, é a caminhada em direção ao amor. E quero transformar essa frase numa indagação, para a gente começar as nossas reflexões. Quando a vida nos pede amor? Olha só, quando? Porque isso daí é fundamental, essa indagação. Quando? Então, vamos compreender o que é a vida, né? E Leon Denis, com muita maestria, na obra O Problema do Ser, do Destino e da Dor, lá no capítulo 25, gente, é uma obra-prima. O apóstolo do Espiritismo vai dizer o seguinte, neste capítulo, que aliás se intitula O Amor. Ele vai falar assim, que Deus criou o amor e dele retirou a vida para entregá-las às almas. Gente, isso é de uma profundidade. Então quer dizer que Deus não criou a vida e nela depositou o amor. Ele criou o amor porque o amor é manifestação dele, vamos colocar assim, né? O amor é ele. Daqui a pouco nós vamos entender um pouco mais. E do próprio amor retirou a vida. Então uma vida distante do amor é uma vida desconectada de Deus. E quando desconecto-me do amor, eu me conecto com as minhas imperfeições. Eu me conecto com aquilo que o mundo quer. Eu passo, então, a sobreviver e não a existir. Eu me torno como que um morto-vivo que vaga pelo mundo, vaga pela vida sem propósito. Porque o amor, então, é o manifestante, o criador, o transformador, aquilo que dá origem à vida. Então, quando perguntarem a todos nós o que é a vida é o amor. Portanto, quando a gente começa a desconectar a nossa consciência, o nosso eu, dessa direção, dessa palavra, desse sentimento, dessa força que se chama amor, nós, inevitavelmente, iremos nos perder. E aí, surge então uma indagação agora, quando eu estava me debruçando sobre essa frase e entendi o que é a vida. Então, quando a vida nos pede amor, quando? A vida é o próprio amor. Mas por que que o amor é tão forte? Ele é tão forte, gente. Pensem, os senhores, as senhoras, meus queridos e queridas, que Sigmund Freud, pai da psicanálise, em seu ateísmo, cunhou uma frase que é o seguinte: a psicanálise é, em sua essência, uma cura pelo amor. Então, o grande cientista da psique, Freud, ateu que era, jamais negou a potência do amor. Olha que coisa maravilhosa. Ele nunca negou a potência do amor, porque ele sabia que a cura é pelo amor. Mas o que torna o amor tão forte? E aí diz João, lá em sua primeira epístola, capítulo 4, versículo 8, que aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é o amor. Entenderam agora por que que o amor é a fonte da vida? Porque o amor é o próprio Deus pulsando na vida, criando ela, cocriando, é o amor em nós, perpassando nós, acima de nós, sobre nós. Isso é majestoso. E é por isso que o amor é tão forte. O amor é o próprio Deus.
E esse amor, este próprio Deus, está a priori em nossa consciência. Não é isso? Lá na pergunta 621 da obra O Livro dos Espíritos, é isso que está lá, que a lei de Deus está inscrita em nossas consciências. Essa lei divina, mas sobretudo a lei de amor. Ora, então, a gente já começou as nossas reflexões, para depois a gente adentrar um pouco mais em como amar, na importância do amor, porque nos distanciamos do amor, quais são os mecanismos divinos que nos trazem para o amor. Então, uma coisa interessante é que, se o amor é o próprio Deus, se o amor está em nós, habita a nossa alma, está na cripta do nosso ser, por que que a gente não sente ele em muitos momentos da vida? É uma indagação. Por que a gente não sente o amor em muitos momentos de nossa vida? Sabe por quê, queridos e queridas que aí estão? Porque a gente começa a perverter o amor. A gente começa a transformá-lo em outros sentimentos degradantes. Tem uma mensagem muito maravilhosa, benfeitor André Luiz, todos vocês conhecem ele, né? Ele não é nem conhecido no movimento espírita. Imagina, André Luiz, quem é André Luiz, né? Ninguém conhece. Emmanuel, André Luiz, essa turma aí, né? Imagina, ninguém conhece. E aí, André Luiz, numa obra que se intitula Apostilas da Vida, lá no capítulo 21 dessa obra, maravilhosa, inclusive, ele tem uma mensagem que é muito famosa, que se intitula Tudo é Amor. E aí ele vai, ao decorrer dessa mensagem, e sintam-se à vontade aí, aqueles que quiser falar, viu, contribuir. Ele vai, no decorrer dessa mensagem, ele vai trazer a nós que o amor, ele apenas tem transformações. Tudo é amor. E ele enumera uma lista gigantesca. E aí uma coisa que me impactou é que ele traz assim, olha que coisa interessante. O egoísmo é o amor que se animalizou. O orgulho é o amor que enlouqueceu. O materialismo e o sensualismo é o amor que se envenenou. O ódio é o próprio amor que adoeceu, porque não há antíteses para o amor, porque o amor é o próprio Deus. Não há opostos para o Criador da vida, porque ele é o próprio amor. Quem não cuida desse amor e começa a se desconectar dele somos nós. Somos nós. E como que isso vai ocorrendo? Vai ocorrendo quando a gente começa a se tornar mecânico. E quando eu falo mecânico, não é médium mecânico, não, psicografia, viu, gente? É mecânico de robotizado. É mecânico de paralisado. É mecânico de continuar na zona de conforto. E aí tem um capítulo, Evangelho segundo o Espiritismo, tá aí, outra obra. Pouco conhecida, né? Imagina se não. Essa obra que é de cabeceira de todos nós. Lá nessa obra maravilhosa, o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, no item 8, tem uma mensagem que é uma mensagem nota 10. É o Espírito Lázaro que vai trazer ela a nós. E ele vai dizer, ele vai narrar o caminho do amor. Então ele vai dizer que no começo da nossa criação, na origem, a gente era instintivo. Então a gente era mecanismo de autopreservação, busca pelo prazer, instintivo. Depois, mais avançado, mas corrompido, ou seja, sujo ainda, a gente vai para as sensações, o sentir. Pelos sentidos, 5 sentidos, sentir a vida, o prazer desenfreado, as bebidas,
o sexo desvairado, tudo, gente, sentir, sensações. E depois, mais instruído, olha o que ele coloca, mais instruído e apurado, a gente alcança o sentimento e o ponto alto do sentimento, o amor. Ele dá um roteiro de autoconhecimento a todos nós. O que isso quer dizer, Jefferson? Então, a pergunta anterior foi: por que não sentimos o amor? Este amor que habita em nós, este amor que criou a vida, que é a própria vida. Então, o amor está em nós, acima de nós e fora de nós. Por que a gente não sente ele? Em algumas ocasiões da vida, a gente pode generalizar, né? A gente se esforça para senti-lo a todo momento. Por que a gente não sente ele? Porque a gente está na origem, por vezes, a gente retrocede, a gente fica primitivo, instintivo. Não é o orgulho, o egoísmo aqui, ó, que é o amor que se animalizou, não é isso que André Luiz trouxe aqui? A gente fica animalizado, egoísta. A gente se fecha no nosso eu. Então a gente começa a perder as pessoas da nossa direção, do nosso foco. Só existe quem? Eu. A gente está animalizado, de acordo com André Luiz. O egoísmo é o amor que se animalizou. Portanto, é o amor, como Lázaro relembra, que retornou à sua origem, instintivo. E nesse ponto não há muita diferença entre nós e os homens das cavernas. Porque a gente está sendo guiado pelos instintos. Olha só, que coisa maravilhosa. E aí agora, quando a gente vai avançando, e essa é a nossa luta, nesse mundo, vejam bem, imagina, a gente é bombardeado por sensações a todo momento. É internet, é rede social, não é? Porque se fosse só mensagem boa que nem a Rosana manda, gente do céu, a gente estava feito, não é? Mas não tem, aí chega no WhatsApp alguém discutindo com você que você nem sabe quem é. Aí quando não, é alguém numa rede social manifestando ódio. Aí quando não, é a própria vida, alguém encarnado. Quando não, é também agora uma sensação de um desencarnado. Aí quando não também, agora começa outros tipos de sensações que a gente vai se perdendo. O sexo, as drogas, a própria vaidade. A vaidade gera uma sensação de onipotência, de que sou o centro das atenções. Então a gente se perde neste mundo de sensações, de prazer. E essa é a nossa luta, está vendo? Por isso que a gente está com dificuldade para sentir o amor. Só que tem um outro caminho mais reto, que vocês vão ver. E essa dificuldade de sentir o amor, queridos e queridas, está porque a gente está nos instintos. E quando não, preso às sensações do corpo, sensações fisiológicas, audição, visão, olfato, prazer, comida, né? Comida também é um vício. Vocês veem o magrinho assim, pensa assim, nossa, olha, ele deve comer pouco, come pouco não, me leva para sua casa, você vê. Assim, eu como bastante. Principalmente se for comida da Rosana, né? A Rosana, ela tem uma comida assim que é maravilhosa. Nós vamos fazer uma excursão para casa dela, eu estou organizando. Então, assim, tudo isso, gente, a gente começa a se prender e começa a se distanciar do amor, porque o amor é sentimento. Sentimento é o ato de sentir. Só que para sentir, olha o que Lázaro coloca, é preciso se instruir. Por que que o animal não sai do instinto? Porque ele não tem a razão. Quantas coisas, façamos uma lista de quantas coisas antes da doutrina espírita que a gente falava, isso é certo, isso aqui é certinho fazer, né? Isso aqui pode, é lícito. E depois a gente virou espírito e a gente fala, gente, pode não. Olha o poder da instrução, ela é libertadora, por isso que a instrução eleva o homem ao progresso moral, está no livro dos Espíritos.
Esse é o caminho, porque ela vai colocando para gente o que é certo, o que é errado, ela vai mostrando as rotas seguras, como falar, como proceder, como se comportar. Só que, às vezes, a gente vai separando. E aí, quando a gente vai se instruindo, a gente vai tomando consciência da nossa imortalidade, da nossa realidade de espíritos imortais. E a gente começa a desenvolver aquilo que Joana de Ângeles denomina como sendo consciência espiritual. Ou seja, toda ação minha agora tem uma reação na minha vida no agora e no depois. Igual o meu papel enquanto um ser imortal numa realidade passageira que é essa. Porque a gente tem uma crença no meio espírita assim, que a gente reencarna só para sofrer. Não é. Kardec nunca deixou isso. Aliás, está lá no Código Penal da Vida Futura, artigo 30 da obra O Céu e o Inferno. Que o sofrimento é inerente à imperfeição. A gente sofre porque somos imperfeitos ainda. Por isso que a gente passa frio. É verdade, aí, ó. É porque a gente é imperfeito ainda. Ó. Se a gente for de espírito puro, a gente passa frio, não sente calor, não sente fome. Entende? Uma coisa interessante, então, é analisar. Estou instintivo? E o que é estar instintivo agora em termos práticos? Impulsivo. Agindo sem pensar. Então, olho para a Vera, falo do cabelo dela. Ela fala, obrigado, Jefferson. Mas aí ela fala, Jefferson, seu topete não tá tão bonito hoje. E eu fico machucado com isso. E brincadeiras à parte, então vou lá e grito com ela. O que foi isso, gente? Isso foi uma emoção barra instintual chamada raiva, tomando conta da nossa cabeça e a gente nem sequer fez o mínimo esforço para dominá-la, para freá-la. Porque na nossa realidade de espíritos imperfeitos que somos, haveremos de reencontrar afetos bons ao nosso coração, ternos e gratos, e desafetos. E são estes indivíduos que vão levantar em nós o que temos de melhor ou de pior. E aí, são estes também, sobretudo aqueles que nos ferem, que nos aproximam do amor. Porque o amor é uma experiência que eu sinto. E para eu sentir, só há um caminho: vivenciar. Olha que coisa majestosa que Lázaro traz. Por que então que a gente se distancia e não sente o amor? Porque a gente esquece de viver ele. Viver as lições que foram trazidas por Jesus, que são o próprio amor, por excelência. E agora, então, a gente entendendo esse roteiro, aí surge uma indagação, então, assim, né? Então, há momentos que a gente vai estar preso aos instintos, impulsivo. Também as sensações, a sensação também, a gente fica impulsivo. Só que a sensação é muito caracterizada pelo vício. Vício. Moral ou químico. Isso é o que caracteriza, por vezes, uma pessoa pegada à sensação, sabe? Sabe aquelas pessoas que, no sentido psicanalítico, né? Aquele id, aquele inconsciente, aquele princípio do prazer, é aquela pessoa que é movimentada, a vida dela é sentir prazer. Está nas sensações. Só que todos nós nos desviamos em algum momento da nossa jornada. E Jesus prometeu que não abandonaria nenhuma de suas ovelhas, porque ele é o bom pastor, como assim se intitulou. E ora, como é então que esse bom pastor reconduz todos nós ao aprisco?
reconduz aquela ovelha perdida de volta para o rebanho. Com a permissão de Deus e sob a tutela de Jesus e de espíritos amigos, então agora começa a adentrar em nossa vida aquilo que Emmanuel denomina como sendo instrumentos do tempo. Estes instrumentos do tempo podem ser inúmeras coisas. A mediunidade, uma pessoa que entra em nossa vida, conhecido ou desconhecido, e por vezes, pasmem, daqui a pouco nós vamos falar um pouquinho de Paulo de Tarso. Por vezes, aqueles que mais desacreditamos. É essa pessoa que por vezes vai entrar. Mas, sobretudo, Deus age para despertar as criaturas por meio da dor. Ele permite, ele não cria dor. Quem cria dor somos nós. Mas ele permite que esta grande mestra, que agora se junta ao amor e à vida, que é o próprio amor, possa então nos reconectar com a vida, conosco, com Deus, nesse triângulo. Eu, o próximo e Deus. E tem uma frase muito bonita de Joana de Ângeles na obra Jesus e Atualidade. Na ausência do amor-ação, aparece a dor renovação. Então, dor é renovação, é despertar. Então, como despertamos para o amor? Através de instrumentos do tempo, sobretudo o maior deles, a dor, que pode ser uma expiação, pode ser uma provação, para nos reconduzir ao caminho do bem, ao caminho da porta estreita. Vamos relembrar daquela velha história? Quem aí já escutou também uma obra pouco conhecida, né? Tá inclusive na Casa Máter da Doutrina, FEB. Olha só, é a obra Paulo e Estevão. Quem já escutou essa obra aí? Quem já escutou esse nome? Olha, só joinhas, olha. Essa obra é maravilhosa. Uma obra impactante, uma obra que mexe com o nosso ser, porque de Saulo a Paulo nós nos identificamos com muitos caminhos deste grande espírito. Mas, sobretudo, naquela persona de Saulo, né? Naquela figura de vaidade, de orgulho, de egoísmo. Aquele intelecto exacerbado que Saulo tinha, Saulo de Tarso. Mas aquela vaidade, aquele personalismo. E aí, poderoso que era este rabino jovem, ele então começa a nos contar, Emmanuel, ele haveria de passar por algumas dores, porque ele precisava despertar. Ele era, nas palavras de Jesus, o jarro escolhido. E o que é um jarro? É algo feito de barro, frágil, porém com muito potencial para levar a mensagem. Olha que coisa bonita, já começa aí. Então Jesus diz: você é o jarro escolhido. E coisa interessante é que ele perseguia cristãos. Então vocês imaginam que todos nós aqui juntos, cristãos, e tinha alguém que nos perseguia. Aí você imagina que esse alguém aqui agora entra no grupo, aqui no grupo nosso. Foi isso que aconteceu com o Paulo, a casa do caminho. Por isso que ele foi enfrentando algumas resistências depois. Mas coisa interessante é que ele passaria por uma dor. Um grande amigo, Estevão, mas sobretudo a sua amada partiria. Voltaria para o mundo espiritual. E de fato, ele se sentia muito culpado por isso. Só que, como todo ser humano imperfeito, o que o lado primitivo de Paulo quis fazer, o lado instintivo animal? Culpar alguém. E aí ele pede cartas
ao Sinédrio, e aí é liberado isso a ele, para que ele pudesse entrar na cidade de Damasco e prender as pessoas, os cristãos. E ele vai buscar Ananias, que segundo ele influenciou Abigail, sua amada. E nessa busca sai ele e mais 3 confrades que o acompanhavam. Em um determinado momento, ali estaria Paulo de Tarso, então, na estrada de Damasco. E ali, coisa curiosa é que ele seria tocado por aquele que é o amor, que é o caminho, que é a verdade, que é a vida. Ele teria um encontro maravilhoso, monumental, que mudaria a sua existência. Jesus aparece a ele perespiritualmente, em corpo espiritual. Paulo, por que me persegues? Ele cai do cavalo, aliás, antes disso, aquela luz, aquele sol, e aí ele indaga, Paulo, por que me persegues? Era Saulo ainda, né? Por que me persegues? E ele pergunta, quem és tu? Eu sou Jesus. E aí, coisa maravilhosa é que Jesus, no primeiro momento, não aponta o dedo para ele. Olha aí, ó, a lição sendo encerrada a todos nós. Ali estava alguém que matava discípulos e apóstolos do Senhor. E ali estava o próprio Senhor, agora ofertando a mão a este ser caído, que em prantos ficou atônito e quieto. Mas há Paulo de Tarso, que ainda era Saulo, ninguém escuta ele retrucando Jesus. Ninguém escuta. Ninguém escuta ele se desculpando, porque ele sabia dos seus erros. E que eram muitos. Homicídios, perseguições, ele sabia. E aí ele pergunta, o que queres que eu faça? Entra em Damasco, na cidade, e lá eu irei lhe guiar. E coisa interessante é que ele confia em Jesus. E agora ele estava cego, viu? Curiosamente, Paulo de Tarso teve que ficar cego, olha só, gente. Cego fisicamente, para poder ver a sua cegueira, as causas de sua cegueira espiritual. E seria cego, mas com uma crença muito poderosa e forte em Jesus, e junto também de Gisiel, que ele seria guiado ali dentro de Damasco. Então ele, no primeiro momento, estava cego, não tinha direção, mas ele confiou em Jesus. Isso é uma metáfora muito bonita para a nossa vida. Tem momento que a gente vai estar cego, sem direção e não sabemos o que fazer. Mas Jesus e os amigos espirituais certamente sabem o que devemos fazer. E eles vão nos guiar por mãos visíveis e invisíveis, porém muito palpáveis. Eles vão. E aí Paulo, então agora, vai passar 3 dias em Damasco, cego. Fica cego. Vocês imaginem, gente, imaginem o que é os senhores e as senhoras perderem a visão da noite para o dia e ter a confiança em Jesus Cristo. Estou falando dessa visão física, hein? Não tem nada de metáfora. Imaginem, que desespero. E foi o que Paulo fez. E quem vai curar Paulo? Ananias, aquele que ele perseguia. A ovelha foi ao encontro do lobo. E ali, a mano de Jesus, Ananias restaura a visão de Saulo. Olha que coisa maravilhosa, gente. Então Ananias agora
Foi alguém que Jesus encarregou de tocar aquela alma. E assim é conosco também. Às vezes estamos cegos para o amor. E vai aparecer alguém em nosso caminho, encarnado ou desencarnado. Circunstâncias da vida vão nos despertar para o amor, sejam dolorosas ou não, mas vão nos despertar. Mas sempre que alguma dor nos tocar a alma, vai ter outra mão para curá-la. Olha que coisa linda. E restabelecer a nossa visão. E coisa curiosa é que Ananias diz assim: Jesus me enviou para que eu lhe restaurasse o dom da verdadeira visão. Então, Paulo agora ia enxergar a vida de forma verdadeira. Sabe por quê? Porque agora Paulo se conectou com o amor. Mas antes de partir para sua gloriosa jornada de divulgador, o maior divulgador do evangelho de todos os tempos foi o apóstolo Paulo de Tarso. Este evangelho chegou a nós por conta deste discípulo, o jarro escolhido, porque Jesus sabia que com a mesma potência que ele defendia os princípios judaicos, os princípios também de seu egoísmo, ele defenderia o amor. E foi dito e feito. Só que antes dele partir, o que ele faz, gente? Ele se retira para o deserto. Vai, então, agora, ter a profissão de tecelão, vai ir lá junto ao seu amigo Gamaliel, amigo, mentor, abraçá-lo, mas, sobretudo, Paulo, olha que como ele foi tocado pelo amor. Ele estava em um oásis no meio do deserto. Era um oásis. E aí, um conhecido chegou e disse: Pô, você está estranho desde quando você chegou. Por que você acha que eu estou estranho? Porque você está sentado nessa cabana, nessa minha cabana, embaixo de uma palmeira. Mas você está rodeado por oásis, por que você não entra em um deles? Porque Paulo agora entendeu a simplicidade, o que verdadeiramente importa. Não são as coisas materiais, é o amor. E o amor é simples, que tanto ele decidiu encarnar em uma manjedoura. Porque ele é simples. E aí Paulo agora, nesse deserto, era convidado, olha que metáfora, o tecelão era convidado a tecer nas fibras de sua alma o evangelho sagrado de Jesus, que é o amor. E ali ele começa a sentir muito mais o amor. Então a metáfora de Paulo é que todos nós precisamos passar pelo deserto para nos conectarmos com o amor. O deserto é a escola sagrada de Deus. E o deserto é escassez, o deserto é provação, o deserto é expiação, o deserto é às vezes um déficit financeiro temporário, o deserto pode ser a perda de um ente querido. Cada um de nós tem o seu deserto. Só que, tal como Moisés, Paulo enfrenta o deserto. É preciso passar pelo deserto com Jesus. Porque aquele que passa o deserto sem Jesus vai morrendo ao longo do caminho. Aquele que passa pelo deserto junto com Jesus, ele vai ganhando vida. Ele vai se fortificando. Porque Jesus é o amor e o amor é a vida. Então, olha só. Não faltou maná para Moisés, aquele pão que desceu dos céus. Ele está no meio do deserto.
Não haverá de faltar alimento também para nós quando estivermos no nosso deserto, o pão espiritual da consolação, da esperança, da resignação, do acolhimento, da certeza na vida futura. Não haverá. Não haverá. E aí, então, nessa metáfora, fica uma reflexão. Quais são os desertos de cada um de nós? Cada um atravessando seu deserto, mas deserto restaura a visão, deserto transforma, vivifica, deserto reconecta com o amor. O deserto é o chamado do próprio Jesus. Seja ele uma dor física, psíquica, deserto. É aquele momento que você sente agora que é convocado pela vida a olhar para dentro de você mesmo. Porque é por isso que muitos dos patriarcas do judaísmo e dos profetas dessa escola, porque o judaísmo foi uma epopeia de mediunidade, né? Uma coisa maravilhosa aquilo. E aí, é por isso que muitos deles se retiravam para o deserto, porque o deserto reconecta o indivíduo. E essa metáfora é muito interessante para a nossa vida, porque a gente está no mundo de provas e expiações, gente. Ascendendo para o mundo de regeneração. O que mais vai ter é deserto íntimo e exterior. Exterior é a perda de alguém. Mas agora, então, depois dessa metáfora maravilhosa, a gente entendeu como a gente desperta para o amor. E aí surge, então, para a gente subir na rampa final. Como amar e onde? Onde, olha, vamos lá, né? Vamos sintetizar uma mensagem que se intitula A Chave do Céu, do Espírito Lacordaire, que está na Revista Espírita. Só não me relembro, acho que a data é 1865. Acho que é essa data. Ele vai colocar uma escala de caridade. Olha que coisa linda. Uma escala de caridade. Porque Lacordaire já foi um espírito encarnado e ele sabe a dificuldade que a gente tem de viver a caridade, porque a caridade é o próprio amor e ação. E na ausência dele aparece a dor renovação, de acordo com Joana. A caridade é o amor que se movimenta. É o amor que busca o outro. E coisa interessante é que, então, a gente vai começar a entender que tudo começa no lar. Pai e mãe, filhos e pais. Essa é a primeira e a segunda ordem. Pais e filhos, filhos e pais. A terceira ordem é irmãos consanguíneos. Olha só, onde amar. A quarta ordem dessa escala caritativa de amor é os amigos. Porque amigo fere, magoa, tá? Faz parte, é imperfeito tal como nós. E por fim, a humanidade. Claro, nosso objetivo é fazer tudo ao mesmo tempo, né, gente? Imagina, se a gente for, vou começar essa existência a amar só o povo da minha casa. Não vai amar todo mundo. Esse é o nosso Jefferson, tem que amar até aquele parente difícil, tem que amar, gente, assim. Eu sei que a carinha de vocês, assim, deu uma torcida, mas tem que amar. Tem que amar. Porque esse parente difícil é um resgate, por vezes, é um instrumento do tempo para nos reconectar com o amor, para fazer a árvore do amor germinar. Mas só que agora surge uma dúvida. Então, onde amar? Já foi dado aqui a resposta pelo Lacordaire, de forma sintetizada. Como amar? Eu não vou me prender a mim, porque eu sou um espírito imperfeito. E nem sei amar direito ainda. Então, quem é o nosso modelo e guia?
Isso, todo mundo sorrindo. Jesus, isso. Jesus. Pergunta 625 da obra O Livro dos Espíritos. Ele é o nosso modelo e guia. É o tipo mais perfeito que Deus ofertou a todos nós, para nos espelharmos. E ele trouxe na verdade, o Evangelho de Deus segundo Jesus, porque há infinitos Cristos. Jesus de Nazaré é um deles que nós conhecemos. E aí, nos passos de Jesus, então, ele é modelo e guia. Agora a gente vai subindo para a rampa final, que é a importância. Então, a temática de hoje é quando a vida nos pede amor. Então, a gente está fazendo uma construção desde o começo do que é a vida, do que é o amor, onde ele está, por que nos distanciamos dele, por que não sentimos ele, como nos reconectamos com ele, onde exercemos ele. E agora, por fim, a gente vai entender como colocamos ele em ação. Então vejam bem, se a gente for parar assim para analisar os passos de Jesus, a gente vai ver que Jesus, na manjedoura, ensina que o amor é simplicidade e humildade. Jesus, lá na cruz, como relembra Humberto de Campos, pelo pseudônimo de Irmão X, na obra Estante da Vida, na mensagem que se titula O Anjo Solitário. Ele começa a narrar os bastidores espirituais da crucificação, dos últimos minutos da crucificação de Jesus. Lá estava Jesus na cruz. Então, na manjedoura, ele ensina simplicidade, humildade. O que será que ele ensinou na cruz, além da imortalidade da alma? E aí, Humberto de Campos, nessa mensagem, que se intitula, novamente aqui repetindo, O Anjo Solitário, ele vai dizer o seguinte: que rasgam-se os céus de Jerusalém, legiões angélicas invadem o local do Calvário. Então, quais eram os bastidores da crucificação? Uma legião de espíritos puros que estavam entoando cantos de alegria porque o governador do planeta retornava ao seu trono. Olha que coisa majestosa. E ali, Humberto de Campos, continuando ainda, vai dizer que haviam anjos responsáveis, anjos, tá? Entendendo como anjo, espírito puro, tá, gente? Responsáveis por anotar o nome de cada um que ali estava se comprazendo, porque teria que se haver com a lei de causa e efeito, portanto, indivíduos angélicos responsáveis às leis de justiça, outros ali mais vinculados à caridade, ao amor, beijando a fronte de Jesus, limpando seus cabelos, passando bálsamos no seu corpo carnal, porque ele estava com dor, gente. Estava com prego nas mãos, nos pés, batadas no seu corpo inteiro, estava com dor. Mas aí Humberto de Campos fala, olha, surge um espírito diferenciado de todos os outros, que é o anjo solitário, por isso que é o nome da mensagem. Ele era diferenciado. E aí Humberto de Campos narra o seguinte, que ele vai, aproxima o ouvido de Jesus, da boca de Jesus. Os olhos dessa entidade angélica se umedecem e ele sai rapidamente volitando para uma direção. Então, naquele exato momento na cruz, agora, não mais minutos, segundos antes de retornar para a pátria espiritual, Jesus pede aquele espírito para que busque Judas nos abismos que ele se encontrava, porque ele acabava de se matar. É o bom pastor, não abandona nenhuma de suas ovelhas. Ali na cruz, ele ensina o perdão. E é preciso perdoar, por vezes, aqueles que nos machucam, que nos crucificam,
Olha o amor sendo exercido de diversas formas. Mas ainda não para, tá? Porque Jesus agora, em um outro momento, quando ele é pego pelo sinédrio, lá está o sacerdote Caifás, que dá cusparadas na cara dele e esbofeteia a cara dele. O que vocês acham que Jesus fez? Vocês acham que ele ia ser que nem o Jefferson, raivoso? Ele ficou em silêncio. Olha, olha o amor. Agora, então, Jesus nos ensinando que frente a agressões que por vezes nos chegam gratuitamente, tá? Calúnias, perseguições, silencia e fique com a consciência tranquila. Olha, e às vezes a gente quer falar poucas e boas, não é isso? Gente do céu, a gente quer falar poucas e boas. Silencia. É aquela água que André Luiz toma, que o rapaz também lá que estava do lado toma. É aquela água que a mãe de Chico fala para Chico, né? Silencia. Mas o amor também agora vai acolher Pedro. Lá no fim do Evangelho de João, o amor vai acolher Pedro porque Pedro se sentia culpado porque havia negado Jesus 3 vezes antes que o galo cantasse. Então, um amigo de Jesus o negou por medo, por imaturidade. E Jesus acolhe e diz assim: Pedro, tu me amas? Amo, mestre. Então vai, apacentas as minhas ovelhas. Em momento nenhum ele disse: por que você me negou? Você não era meu amigo? Eu disse na Santa Ceia que a gente não era mais senhor e servo, que vocês eram meus amigos. E aí, caminhando agora por fim, ele vai ensinar outra lição, que na minha visão é o ápice do amor. Então lá estava Jesus caminhando para o Calvário. E nesse caminhar para o Calvário, o mestre vai, então agora, porque imagina, ele tinha tomado chibatadas, estava com o corpo cansado, machucado, estava abalado, mas não derrotado. E ele estava no caminho do Gólgota, aquela estrada, carregando uma cruz pesadíssima. E em um determinado momento, ele cai. É isso que a história conta, ele cai. E aí um soldado romano pega alguém do meio da multidão e empurra. Empurra este Cirineu, que ficou conhecido na história da humanidade como o Homem de Cirenaica. E aí diz a ele, ajuda a carregar. E imagina, ele nem conhecia Jesus. Ele ficou constrangido. E aí quando Jesus se levanta e sente o peso da cruz mais leve, narra Joana de Ângeles na obra Vida Plena, no capítulo 12, e quando Jesus se apercebe disso e sente o peso de sua cruz agora mais leve, Joana fala que ele apenas olha para trás, assim, para o homem de Cirenaica. E que naquele exato momento a gratidão de Jesus foi tão grande, que mudou a existência daquele espírito naquela vida e de sua família também nas outras existências. Imaginem, os senhores, o que é Jesus olhando para você com profunda gratidão. Foi isso que o homem de Cirenaica. Então aí também Jesus ensina que o amor é grato. Função principal do amor, a gratidão. Capacidade de olhar para trás, como ensina Jesus, com o olhar, com o gesto, com o pensamento, com o sentimento, externar gratidão. Façam uma lista, meus queridos e queridas, de quantas portas se fecharam
mas também de quantas portas Deus abriu. E ser grato por cada porta fechada, por cada porta aberta, é um movimento profundo de amor a si, à vida e a Deus. Mas, sobretudo, ser grato àqueles que nos ajudam a carregar ou a diminuir o peso de nossa cruz. Então, isso é o amor. E finalizando, na última mensagem, que faço questão de falar um pedacinho para vocês. Uma mensagem maravilhosa que se intitula Carta à Minha Mãe. Todo mundo conhece Humberto de Campos, certo? Falei dele aqui hoje. Vocês sabem que o Humberto de Campos tem uma cadeira, tinha, né? Porque ele é desencarnado, mas está lá a cadeira dele. Na Academia Brasileira de Letras. Esse cronista, romancista, coisa maravilhosa. E em vida, quando Chico lançou o Fenômeno de Parnaso de Além-Túmulo, essa obra majestosa, em vida, ele criticou Chico Xavier e zombou, dizendo em um jornal que, de fato, reconhecia-se ali as personalidades dos poetas que assinavam as mensagens. Então, olha só, olha a vaidade de Humberto. Ele reconheceu, só que ele não se dobrou. Ele disse, mas isso não vale. Porque se eles querem competir com nós, poetas, autores encarnados, que se vistam de um corpo de carne. Caso contrário, de nada vale essas mensagens. E aí passou alguns anos, né? Humberto desencarnou, sua mãezinha ficou aqui. E olha que coisa maravilhosa, gente, uma mensagem que se intitula Carta à Minha Mãe. O homem chamado amor, Chico Xavier. Agora Humberto retornaria pelas mãos dele, dizendo o seguinte: hoje, mamãe, eu não te escrevo daquele gabinete cheio de livros sábios, onde o teu filho, pobre e enfermo, via passar os espectros dos enigmas humanos junto da lâmpada que aos poucos lhe devorava os olhos no silêncio da noite. A mão que me serve de porta-caneta é a mão cansada de um homem paupérrimo, que trabalhou o dia inteiro buscando pão amargo e cotidiano dos que lutam e sofrem. O telhado sem forro deixa passar a ventania lamentosa da noite, e deste remanso humilde e singelo, onde a pobreza se esconde exausta e desalenta, eu te escrevo sem insônias e sem fadigas para contar-te que ainda estou vivo para amar e querer a mais nobre das mães. Então, olha essa mensagem insistente. Então, isso é o amor, gente. Não importa. Chico Xavier exemplificando. Ele perdoou, ele foi simples. Chico Xavier foi tudo isso aqui que a gente acabou de narrar que Jesus ensinou. Simples, humilde, perdoou, silenciou. Ele também foi grato. E, agora no fim, ele agora cederia para Humberto de Campos para que esse espírito retornasse e mandasse uma carta à mãe dele. Consolaria, Humberto de Campos consolaria a própria mãe pelas mãos daquele que um dia ele humilhou em público para o Brasil. Isso é muita potência, né? Isso é muito amor. Então, gente, quando a vida nos pede amor, a todo momento, a toda hora, a todo segundo, mas, sobretudo, no testemunho perante a dor, perante os desertos, no testemunho da nossa fé. Porque fé sem obras é morta, mas é a fé com obras que amplifica, que vivifica o amor em nós e que nos conecta com o amor,
fora de nós, acima de nós, que é o próprio Deus. Então, ajudar o outro que está em sofrimento é se reconectar com o próprio Criador da vida e com o próprio Divino que nos habita. É acender a luz, por mais pequenina. Então, por isso que a vida nos pede amor a todo o momento. Sem amor, já dizia Paulo, nada somos, nada seremos. E, gente, fiquem aí, compartilhem conosco seus pensamentos. Rosana, por gentileza. Obrigada, Jefferson. Quanta coisa aí para a gente pensar, refletir. E principalmente a gente foi sentindo, né, através de suas palavras. E quando fala de Jesus, nossa, o coração da gente aquece. Esse momento aí que o anjo vem, e ele fala e vai, é de uma beleza muito grande. Eu sempre me emociono com essa passagem. E é tão bom porque a gente tem isso, né? As pessoas perguntam, mas como é que vocês sabem disso, né? As obras psicografadas. Então, agradecer muito mesmo aos médiuns, né? A Chico Xavier, principalmente, né? Com esse trabalho. E você falava, e eu lembrava das cegueiras, né? Leon Denis, ele cego, Chico praticamente cego, não é? E às vezes a gente reclama para fazer uma coisa com uma dorzinha no pé, né? A gente tem que repensar muito isso. Falávamos ontem, acho que foi ontem, agora eu não lembro, acho que foi ontem mesmo, falávamos sobre o Chico, né? Só um episódio que eu acho bem interessante. Por favor. Que o Chico, ele estava lá na Fazenda Modelo e estava psicografando justamente a obra Paulo Estevam, que comentou da obra. E quase 500 páginas, então, para ganhar tempo, ele pegava lá a hora do almoço e se estendia à tarde. Hoje nós não vamos abrir microfone, tá, gente, dada a nossa hora. Mas as mães que quiserem conversar, entre em contato comigo que nós vamos agendar, tá bom? Então, aí devido essa necessidade, né, ele começou a ir até após o expediente, e o chefe dele, percebendo, deu o porão para ele psicografar. Ele foi até o porão. E ali ele ficou. Você imagina quanto tempo naquele porão, úmido, psicografando, lembrando que a visão dele não era lá grande coisa, com a vela ali, não é? E aí teve um momento que do olho dele começou a ter aquela, né, nuvem, a coisa começou a embaçar, e ele, o que está acontecendo? Pediu ajuda, e a ajuda veio, o doutor Bezerra de Menezes disse a ele, né, que eram os outros irmãos que não queriam, né, que não queriam que ele realizasse esse trabalho do bem. Aí o Chico olhou e falou, então é isso? O Chico pegou a vela e colocou do outro lado e continuou a psicografar. Eu acho essa mensagem muito linda, não é? A gente tem outros exemplos, como Jerônimo, né? Mesmo dentro das suas dificuldades físicas, todos trabalhando. E a sua pergunta foi, quando é que Jesus nos olha com gratidão? É quando nós acolhemos a um irmão. Então, gente, olha, foi muito bom. Nós comentamos aqui, não vamos abrir o microfone por causa da hora, tá? Mas, assim, é de muita alegria para nós. Eu tenho certeza que nós vamos conversar aqui muito durante a semana, o pessoal vai mandar mensagem, vai lembrar. E essa carga de ânimo, de amor, é o que a gente precisa. Então, Deus te abençoe muito, viu? Obrigado, minha querida. Viu? E eu vou pedir, então, agora para o Guilherme fazer a prece para nós, tá bom? Obrigado, viu, Rosana? Nosso forte abraço, querida. Beijão bem apertado a todos vocês. Eu queria abrir o microfone, mas não dá. A hora da gente hoje está apertadinho, tá bom? Guilherme, você está aí, meu amigo? Estou aqui. Está aí? Então, Porque a música... Pode, você que sabe. Se quiser pôr a musiquinha, pode pôr. Quando você põe a música, eu queria agradecer mais uma vez ao Jefferson, esse menino brilhante, com essa fala gostosa, suave, que tem divulgado o evangelho a tantos corações, né? Eu vi esse menininho desde pequenininho, agora já um escritor, escrevendo as obras, divulgando. A gente fica muito feliz por isso. Que Deus te ilumine seu caminho sempre, viu, Jefferson?
e que você, ao chegar na minha idade, continue com teus cabelos. Bom, Gui, meu querido, só quero, antes de passar a palavra para você rapidinho, agradecer o seu carinho de sempre, viu, meu irmão? Me relembro muito sempre no início da jornada, você me levava junto com você, você lembra? A gente fazia palestras, metade, metade. Fizemos É um metade, querido, metade. Eu que esse molequinho dando aula, eu falei, meu Deus do céu, eu tenho que parar de falar. é um querido amigo, viu? Obrigado mesmo, viu, meu irmão? Que agradeço. Espero que o teu bebezinho esteja muito bem, Ah, tá lindo. que a tua família te fortifique sempre os teus passos. Da mesma forma que nessa noite grandiosa, onde nós falamos um pouco do Evangelho, da necessidade do amor, e lembramos de João, no seu capítulo 1, do Verbo que se fez carne, Jesus, é a personificação do amor divino que se espraia sobre tudo e sobre todos, que acalenta o nosso coração diante das maiores aflições, das noites longas e solitárias, em que se sentisse só. Há sempre uma mão amiga, mesmo que não vemos, que toca nossas mãos. Mesmo depois de atravessar as portas do túmulo, a necessidade desse amor continua gigante. E é o amor que permite o retorno à carne novamente. Continuar a experiência. Tentar entender um pouquinho das próprias necessidades. É o que talvez a gente precise. A única coisa que a gente necessita. Não ser amado, mas amar. Amar incondicionalmente, como Jesus nos amou. A viver uma experiência diante do outro, incentivando-nos à fraternidade e à caridade como a medicação para a alma, que tem trazido-nos o grande entendimento e o sentido da existência. A caridade, meu amigo, minha amiga, é o travesseiro que se coloca entre a cruz e os ombros. Por isso, o Cristo nos convida a carregar a cruz com Ele. Mas sempre tem uma almofada que não te machuca muito. E o tamanho da almofada é o tamanho do teu amor por si e pelo outro. É esse amor que se conecta, porque ele transcende as barreiras físicas e extrafísicas, tocando-nos sempre a alma e aliviando as nossas dores. Ama, ama sempre, porque o amor eleva e o amor é leve. Que o amor do Cristo os envolva, meus amigos, amparando-os e fortificando-os por toda a eternidade. Que assim seja.